Bom, eu deixei separado aqui, pessoal. E aí eu quero que vocês decorem isso aqui. Se a gente pegar aqui o pico de contração projetado por diversos especialistas aí, economistas no mundo todo, que acreditam que no fim do próximo inverno vai terminar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ao mesmo tempo em que o efeito da elevação da taxa de juros vai começar a surtir efeito, né, real na inflação. Se você pegar esse gráfico aqui, seria dia 31 de dezembro de 2022 o pico da inflação, tá? Então os especialistas eles projetam o seguinte: a inflação, né, ela vem subindo, ela continua subindo, ela teve um pequeno arrefecimento aí no último mês, com o balanço positivo das empresas, mas agora ele tende a ter mais uma alta aqui até o final do ano, tá? Essa é a expectativa desses especialistas. Isso significa que vai acontecer agora o pico de inflação? Não sei. Não sei se vai acontecer agora no mês de setembro ou se vai ser lá no mês de dezembro. O que nós temos é o seguinte: o Reino Unido ele vai demorar um pouco mais para chegar ao pico de inflação. Tá? O pico de inflação projetado por eles no Reino Unido é de chegar a 12% até o final do ano, tá? Até o último dia do ano, o que significaria que ali seria o alcance máximo desse bear market, né? A projeção do fundo. Por quê? Porque quando a inflação se mostrar controlada, na minha opinião, o mercado vai rapidamente voltar a subir. Ele nem que seja um rally de alta, que talvez entregue um semestre de alta, tá? Então, quando ele chegar no pico de inflação, o que esse gráfico está mostrando aqui é que se os caras estiverem corretos, dia 31 de dezembro vai ser o fundo majoritário de diversos ativos voláteis, o pico da inflação do Reino Unido. No caso dos Estados Unidos, eles já acreditam que o mercado vai começar, com a próxima elevação da taxa de juros, vai começar a inflação a ser controlada. Não tem como saber, tá? Então não tem como saber quando. Isso aqui é uma projeção, tá? Para o ano que vem, para o final de 2023, a ideia dos economistas é acreditar que a inflação volte a níveis de 2 pontos percentuais aí em diversos países. Japão, a região da zona do euro, os Estados Unidos, o Canadá, eles voltem a ter controlado a sua inflação. Então, a grande questão é, o melhor ponto, ou a compra de fundo majoritário dos deuses, né, a compra de fundo para aproveitar o próximo ciclo de expansão econômica, ele vai estar muito vinculado ao topo da inflação, ao nível máximo da inflação. E aí eu acredito que se essa projeção estiver correta, os melhores momentos para comprar já é agora, já tem um ponto para longo prazo agora. Perdão. Eu tô meio gripado, tá, pessoal? Vocês não deem bola aí que eu tô meio letárgico porque eu tô gripado. O melhor ponto vai ser outubro, novembro, dezembro. Vai ser quando completar mais ou menos um ano o bear market, tá? Na minha opinião. Porque quando voltar a ter o pico de inflação, a alta vai ser violenta, na minha opinião. Nem que seja para o mercado depois, no futuro, continuar caindo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui eu queria comentar com vocês. Então, o presidente do Banco Central ele vai fazer de tudo para que o mercado, a taxa de juros suba, que tenha menos dinheiro no mercado, tenha um enxugamento no mercado e que tenha um pouco mais de queda nos mercados, mas eu acredito que vai ser fase de capitulação, tá? Outro problema que nós temos aí que a gente tem que ficar ligado é o problema do esquema Ponzi chinês, do sistema imobiliário chinês, tá? Então, o sistema imobiliário chinês ele pode quebrar a qualquer momento, a qualquer hora, e isso com certeza afetaria toda a economia. É aquilo que eu digo. Se vir um novo crash na economia, com aqueles dias em que o mercado cai mais de 10% em apenas um dia, ele virá, na minha opinião, da China, tá? Provocada por essa ruptura, por essa quebra, esse descarrilhamento do sistema imobiliário chinês. E para mim hoje o maior calcanhar de Aquiles dos investidores, e inclusive eu concordo com esses economistas sobre o pico de inflação do Reino Unido e da Europa vir mais atrasado, né, o pico de inflação deles vir com um delay, é justamente porque hoje a Europa ela está enfiada numa situação muito complexa, muito complicada. Eles tomaram decisões econômicas e políticas nos últimos 10 anos que afetaram toda a estrutura, toda a forma da Europa conseguir sobreviver ao inverno e conseguir se manter industrializado, porque existe um processo de desindustrialização da Europa. Vamos entender um pouco sobre isso aí, tá? Então, lá em 2011 em 2004 começou aquela história de agenda verde. Os partidos voltados a mudar toda a dinâmica das empresas, a produção de energia, ter toda essa agenda verde, fez com que eles tomaram decisões muito complicadas que afetaram
geopoliticamente eles, principalmente agora com o aumento da dependência da Rússia, do gás natural russo, para sobreviver ao inverno ou para passar o inverno, para não ter problema de energia, crise energética, tá? E aí a Europa ela entrou num dilema, tá? Que é o seguinte: apoiar ou não apoiar a Ucrânia? Essa é a grande questão. Cara, se eles apoiam a Ucrânia e fazem com que a Ucrânia seja um país da OTAN, faça parte da OTAN e automaticamente consiga trazer a defesa para a Ucrânia, né? Toda a defesa de todo aquele bloco, de todos aqueles países militares que fazem parte da OTAN, isso afetaria diretamente a economia, tá? Por quê? Porque hoje, por conta do problema que teve em 2011, nós tivemos, não sei se vocês lembram, o acidente de Fukushima. Lá no Japão teve um grande terremoto no Oceano Pacífico que teve um tsunami. Esse tsunami ele atingiu essa usina nuclear de Fukushima. Não sei se vocês lembram disso em 2011. E trouxe muito medo, né, para Angela Merkel, principalmente lá, para líder da Alemanha na época, que era majoritariamente abastecida, né, a energia que eles produziam era majoritariamente vinda das usinas nucleares. E aí esse evento do tsunami, que afetou 3 de 6 reatores nucleares, né, que derreteu 3 de 6 reatores nucleares, fez com que a Europa ficasse toda cagada de medo em relação a utilizar energia nuclear. Porque imagina, se acontece qualquer coisa com algum, sei lá, algum fator externo que afete essas usinas, a Europa estaria fodida porque ela não teria energia para isso. Então eles começaram a iniciar um processo de alterar a produção energética da Europa através da Alemanha, fechando e desativando as usinas nucleares. Então, no ano passado, eles desativaram 3 usinas nucleares. Isso ficou mais dependente, fez com que a Alemanha ficasse mais dependente do gás natural russo. Por que o gás natural russo? Porque o gás natural russo é muito mais barato do que outros produtores e de outros países, inclusive, que são parceiros da Alemanha. Então, por exemplo, se a Alemanha começasse a comprar gás natural produzido pelos Estados Unidos, o custo seria 5 vezes maior. Então, obviamente, eles começaram a ficar muito dependentes geopoliticamente da Rússia. Então, mesmo a Rússia invadindo a Ucrânia, sob a ameaça da OTAN proteger a Ucrânia, a Rússia se sentiu confortável nessa situação, pois a Europa, baseada nas decisões de alterar toda a sua estrutura de produção de energia nos últimos anos, desde o acidente de Fukushima, né, desde o acidente da usina nuclear de Fukushima, fez com que eles entendessem, porra, a Europa está na nossa mão, então eles não vão poder nos atacar, porque senão nós fodemos com os 40% da capacidade energética do país mais rico da zona do euro, chamada Alemanha. E aí eles estão fazendo todo esse joguinho, né? Vamos desligar um pouquinho o tubo Nord Stream 1, fazer uma manutençãozinha do Nord Stream 1, vamos fazer uma manutençãozinha no Nord Stream 2, vamos deixar fechadinho por uns 5 dias, vamos sentir aí pra ver o que a Europa vai falar. E aí toda vez que tem que a Rússia fecha, ou faz manutenção, isso faz relembrar que a Rússia não, que a Rússia detém muito o poder na mão de decisão e por isso se sentiu muito confortável de defender a sua ideia de não permitir com que a Ucrânia entre na OTAN, ou não aceite a entrada da Ucrânia na OTAN, para não ter essa pressão geopolítica, tá? E não ter aproximação militar no território deles. Bom, e aí depois disso, além do acidente de Fukushima que provocou a ideia e os partidos verdes, né, a ideia de sustentabilidade, de começar a desligar as usinas nucleares e tudo mais, apesar da energia nuclear ser extremamente limpa, né? Ainda o Reino Unido ele saiu da União Europeia naquele movimento conhecido como Brexit, né? E que fez com que criou uma instabilidade comercial e industrial da Inglaterra, aliás, do Reino Unido, em relação ao bloco econômico da União Europeia. Então, todas essas tomadas de decisão estão afetando não só toda a região da União Europeia, como o próprio Reino Unido, aí, que é composto por aqueles 5 países. Se eu não me engano, Escócia, Irlanda, Inglaterra, mas tem mais outros 2 aí. Acho que é a Ilha de Gales e sei lá o que mais. E aí nós temos, basicamente, esses 2 fatores econômicos dos últimos 12 anos ferrando com toda a dinâmica da Europa. E aí a Europa provavelmente vai ser a que mais vai sentir. Então você percebe também movimentos
sindicalistas, como o Don't Pay lá na Inglaterra, onde os caras estão tentando estimular a população através do não pagamento da conta de luz, que já triplicou em relação ao último ano. E nós temos aí a crise energética que parece-me longe de acabar, né? E possivelmente pode acabar no fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Talvez com o fim do conflito Rússia e Ucrânia, supostamente as coisas podem voltar ao normal. E aí a gente precisa se perguntar, pô, mas quando é que vai ter o fim, né, da treta, tá? O fim da treta, supostamente, segundo o presidente Zelensky, da Ucrânia, diz que a guerra não pode passar além do fim do inverno europeu. Então, supostamente, vai vir, ou a ideia é que a guerra termine, o conflito entre Ucrânia e Rússia termine por meados ali de janeiro, tá? Dezembro, janeiro. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!